Eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema de hoje será o sistema cardiovascular humano. Bom, o sistema cardiovascular, ele é constituído pelo coração, o sangue e os vasos sanguíneos. Esse sistema, ele tem como papel principal operar na circulação do sangue no nosso organismo. Ele garante que o oxigênio e os nutrientes eles sejam levados até as células e que os resíduos da quebra desses nutrientes eles sejam transportados até o seu local de eliminação. Além disso, ele também permite, de forma indireta, que o nosso corpo seja capaz de se proteger de algumas infecções, né? Tendo em vista que o nosso sangue é nele que nós encontramos as células e proteínas de defesa. O sangue, ele é um tecido formado por diferentes tipos de células que são suspensas num líquido que nós chamamos de plasma. Ele circula por todo o nosso corpo através das veias e das artérias. Os órgãos do sistema vascular, eles são poucos, assim, não são tantos, né? O principal órgão do sistema vascular é o coração. Ele é um órgão musculoso que está localizado atrás do osso externo, né, do nosso tórax, e atua garantindo a propulsão do sangue. Ele funciona, portanto, como uma espécie de bomba. Ele bombeia o sangue para o nosso corpo, ele libera o sangue para o nosso corpo. Assim como em aves e os mamíferos, o coração nosso, né, dos humanos, ele apresenta em 4 cavidades. São 2 átrios e 2 ventrículos. O átrio esquerdo, ele se comunica com o ventrículo esquerdo e o átrio direito, ele se comunica com o átrio direito, com o ventrículo direito. E também ele possui válvulas, né, que estão presentes no coração, se abrem e se fecham como se fosse uma porta, né, e impedem o fluxo exagerado de sangue. Não existe comunicação entre o lado esquerdo e direito, né, sendo observada a circulação do sangue rico em gás carbônico apenas do lado direito e o sangue rico em oxigênio apenas do lado esquerdo. O coração humano ele apresenta um tamanho de aproximadamente um punho fechado, né, um punho de um homem fechado. E ele também possui 3 paredes musculares ou 3 camadas diferentes, que nós chamamos de pericárdio, miocárdio e endocárdio. O pericárdio ele é a camada, né, muscular mais externa do coração. O miocárdio é a camada que fica entre o pericárdio e o endocárdio, então ele é uma camada que nós chamamos de mediana, e o endocárdio já é a camada mais interna, ele é um tecido muscular mais interno. O coração ele bombeia o sangue graças a um ciclo, né, de contração e relaxamento. Esse ciclo nós dividimos ele em 2 fases, o que nós chamamos de sístole, que é a fase de contração do coração, e diástole, que é a fase de relaxamento do coração. Portanto, os batimentos cardíacos, eles são originados em um sistema, né, do próprio órgão cardiovascular, ou seja, eles são originados do próprio coração. Após isso, ele passa, né, quando acontece esses batimentos, acontece a sístole e a diástole, ou seja, o relaxamento e a contração, o sangue ele passa pelo que chamamos de nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele produz impulsos elétricos, né, que rapidamente se propagam pelo tecido cardíaco, fazendo com que o nosso organismo ele tenha uma chuva, né, de sangue e também que esse sangue, junto com nutrientes, ele vá para o nosso cérebro. Além disso, nós temos os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são responsáveis por garantir o transporte desse sangue ao nosso corpo. O sangue, ele circula dentro desses vasos, sendo, portanto, um sistema circulatório fechado. Podemos distinguir, então, como os vasos sanguíneos em 3, que são as artérias, né, que são vasos sanguíneos maiores, as veias, que são vasos sanguíneos intermediários, e os capilares, que são vasos sanguíneos muito pequenos e finos. As artérias, elas são vasos que garantem o transporte do sangue do coração para todas as partes do organismo. Elas possuem paredes, né, de tecido resistente, sendo uma característica extremamente importante para suportar o sangue em alta pressão, pois naquele processo de relaxamento e contração,
o sangue ele circula pelo corpo em uma pressão muito grande. As veias, elas são vasos sanguíneos, né, menores, que garantem o retorno do sangue para diversos tecidos. É através das veias, né, que os tecidos recebem o sangue. Sai do coração para as artérias, em seguida para as veias, das veias para os nossos tecidos. Elas possuem paredes um pouco mais delgadas que as artérias, ou seja, um pouco mais curvadas, e destacam-se por possuir várias válvulas, que são como portas que se abrem e fecham de acordo com o fluxo do sangue. E também nós temos os capilares, que são vasos sanguíneos pequenos, que possuem paredes também mais delgadas, né? Ou seja, mais curvadas, e são formadas por pequenas camadas de células. E é nos capilares que ocorre a troca de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial, ou seja, entre o nosso sangue e o líquido que possuímos na nossa coluna, né, que vai receber os estímulos nervosos. A circulação do sangue em humanos, ela é contínua, né, feita de forma dupla, que quando sai do nosso coração, ela encontra-se com gás carbônico e ela é trazida para as veias, cavo inferior e superior, que lançam-se através do átrio direito. Ela passa pelo ventrículo direito, que irá bombear direto para os pulmões, e lá nos pulmões ocorre o que nós chamamos de hematose, em que o sangue rico em gás carbônico se transforma em sangue rico em oxigênio e retorna para o coração e é mandado para o nosso corpo. Essas veias, elas lançam o sangue no interior do átrio. Esse sangue flui no ventrículo esquerdo, sendo impulsionado para o corpo através da uma veia principal que nós chamamos de aorta. Essa artéria ela se ramifica, ela leva o sangue para diferentes partes do corpo, irriga os nossos tecidos e fornece oxigênio, que também vai receber um pouquinho de gás carbônico produzido no processo de respiração das células. Esse processo é o que faz com que os nossos tecidos sejam irrigados, os nossos órgãos sejam irrigados e faça com que o nosso sistema funcione perfeitamente. Essas trocas gasosas, né, que nós chamamos de hematose, que eu falei para vocês que ocorrem no pulmão, elas ocorrem através dos capilares, que são aquelas veias menores. Elas vão se unindo, né, através de pequenas veias que vão conduzir o sangue novamente para o coração. Chega então ao pulmão através do coração, o coração bombeia até o pulmão, aquele sangue rico em gás carbônico. Essas pequenas veias, né, os capilares, então, eles transmitem até o pulmão. Lá acontece um processo de hematose, em que aquele sangue rico em gás carbônico é transformado em sangue rico em oxigênio e é lançado diretamente para o nosso corpo. Bom, existe também a pressão arterial. Quem nunca ouviu falar que a vovó toma remédio para pressão, né? A pressão sanguínea é o nome dado pela pressão exercida pelo sangue na parede dos vasos sanguíneos. Essa pressão, por sua vez, ela indica a pressão que o sangue faz na parede das artérias, né? Ela pode ser maior e pode ser menor. Quanto maior o processo de sístole, maior será também a diástole. Ou seja, geralmente nós representamos a pressão arterial em torno de 12/8, ou seja, são 120 miligramas de mercúrio, né, que é o que mede essa pressão, e representa a pressão da sístole, e 80 miligramas de mercúrio que representa a pressão da diástole. Ou seja, a pressão da sístole, ou seja, da contração, ela é maior do que a pressão de relaxamento. Quando ocorre um descompasso dessa pressão, ela pode se elevar, né? Quando ocorre um descompasso disso, a artéria ela pode se comprimir mais ou relaxar mais, o que ocorre um descompasso nesse nível de pressão, o que a gente chama de queda de pressão ou aumento de pressão. Bom, para que a gente consiga manter o nosso sistema cardiovascular de forma saudável, né, que ele consiga trabalhar de forma adequada, nós temos que tomar muitos cuidados. Imagine só, o nosso coração é um dos principais órgãos do nosso corpo, né? Ele é que bombeia o sangue e leva todos os nutrientes para os nossos órgãos e para os nossos tecidos. Ele garante o nosso funcionamento de forma perfeita. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 10 passos
para a melhoria, né, para esse cuidado do nosso sistema cardiovascular. Vamos lá, é adequado que nós, mesmos jovens, façamos pelo menos uma vez por ano um check-up com um cardiologista. Não fumar e não usar drogas. O cigarro, hoje nós sabemos que é comprovado que o cigarro, ele aumenta o nível de infarto, aumenta o nível de problemas no coração e também ajuda a entupir, né, de forma mais clara, entupir as nossas artérias e as nossas veias. Além disso, se você tiver antecedentes, né, na sua família, se tiver uma avó, um pai, um avô com problemas de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, você deve ficar mais atento e aumentar, né, o nível de cuidados, ou seja, você deve ir mais ao médico. Manter uma alimentação saudável também é importante. Beber água regularmente. Praticar atividades físicas de forma orientada. Se você não for ao médico e não souber que tem, sei lá, um problema no coração, ou se a sua família já tiver algum histórico de problemas de hipertensão, diabetes ou problemas cardíacos, você pode começar a fazer uma atividade física e estar se prejudicando. Por isso é bom que vá ao médico e faça as atividades físicas de forma orientada. Mulheres têm que ir no ginecologista regularmente. Caso tenha dor no peito ou no tórax ou no umbigo, vá rapidamente ao hospital. A maioria dos casos de entupimento das artérias levam ao risco maior de infarto e pode ser tratada por um desentupimento que nós chamamos de angioplastias ou stent, quando necessário. Além disso, o tratamento mais efetivo para o infarto é o desentupimento das artérias coronárias por trombólitos e angioplastia, desde que seja realizado dentro das primeiras horas do início do quadro. Então, tempo é vida. Ou seja, pratiquem exercícios, bebam água, não usem drogas, não fumem e vão regularmente ao médico. Bom, no nosso Exercitando nós temos uma pergunta bem simples. Sobre a estrutura do sistema cardiovascular, é correto afirmar que: letra A, é formado pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. Letra B, o coração é o órgão muscular oco, está situado atrás dos pulmões. Letra B, os vasos sanguíneos são compostos por músculos estriados. Letra D, o sangue é o principal órgão do sistema vascular. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Bom, como nós sabemos, o sistema cardiovascular é formado pelo coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Né? O sangue ele é um tecido vivo, circula e conduz substâncias ao nosso corpo. O coração está situado entre os pulmões, em uma região chamada midiastino médio, que fica na região do tórax, e os vasos sanguíneos são formados por uma rede de tubos musculares lisos e que são responsáveis pela condução do nosso sangue. Bom, agora que nós já abordamos o tema, treinem em casa, procurem realizar as atividades propostas pelo seu professor e também acessem a plataforma Eduque.